Indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. E hoje no quadro Notícias da Indústria estamos recebendo o Milton Campelo, presidente do Sindicato das Indústrias de Cana, Açúcar e Álcool do Maranhão e Pará, Sindicanálcool, que vai falar pra gente sobre a indústria do álcool, as biorrefinarias e a descarbonização da indústria. Presidente Milton Campelo, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, prazer ter a sua presença aqui. Boa tarde, Wallace. Mais uma vez, nós agradecemos a acolhida aqui da sua equipe da Rádio Mirante News FM. Tem ampla audiência, o seu programa Abrindo o Verbo, né? Então, estamos aqui de volta com apoio e em nome também da Federação das Indústrias do Maranhão. Com certeza. E nós vamos falar sobre o álcool, né? Que está em voga hoje em dia, em vários complementos e uma indústria, biorrefinarias e utilização maior do álcool, que tem muito a ver com sustentabilidade. E a gente começa, já queria também a sua participação, porque o Maranhão já chegou a produzir cerca de 168 milhões de litros de álcool, isso no ano passado, com uma projeção de aumento de 250% na produção local, com a entrada em operação da usina Impasa, lá em Balsas. Queria que o senhor destacasse esse número considerável aqui no Maranhão da produção de álcool e também as refinarias, né? As indústrias que trabalham também com esse produto. Muito bem, um tema muito bom, muito empolgante. O setor de produção de biocombustíveis no Brasil é um setor de vanguarda, está aí à frente, né, da produção sustentável, limpa, de baixa carbonização. E o Maranhão, naturalmente, está participando desse processo, como você colocou. Nós já temos uma produção pujante aí das indústrias de cana-de-açúcar, que já estão aqui no estado do Maranhão há mais de 30 anos, né? E agora, com essa presença da Impasa, que, como também você anunciou, já prevê, já está acontecendo um acréscimo significativo na produção de etanol para o estado do Maranhão. Então, esse crescimento aí de 250%, o que vai levar o Maranhão para a condição de exportador de etanol a partir de 2025. Então, até 2024, o Maranhão importava etanol, a produção local não atendia o consumo de todo o estado. Lembrando que o consumo de etanol do Maranhão ainda é o menor consumo per capita do Brasil. Então nós temos um espaço enorme para crescer, principalmente quando os nossos consumidores estão nos ouvindo nesse instante, passarem a realmente valorizar o uso do etanol nos seus veículos flex e híbridos. Quando se fala em biorrefinarias, o que a gente pode citar que temos aqui no estado do Maranhão, a exemplo da própria Impasa, né? E também de outros estabelecimentos com essa mesma característica? Isso é muito relevante porque aí, Wallace, o ciclo da cana-de-açúcar, onde o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, e o nosso etanol também, nós somos os maiores produtores de etanol de cana-de-açúcar do mundo. E agora com a chegada também da produção do milho. Então a cana-de-açúcar, ela está presente aí, quem lembra das suas aulinhas de história, viu a história econômica brasileira lá com o pau-brasil, depois vem o ciclo da cana-de-açúcar, que o Maranhão já teve nesse passado aí colonial. Sim. Uma presença muito forte das indústrias de cana, de açúcar, basicamente na época. Então eram aqueles modelos chamados de usina, né? Aqueles engenhos. Você vai sair do modelo de engenho da era colonial, evoluiu para o modelo chamado de usina. Depois nós estamos no ciclo industrial e essa etapa mais avançada, que é a biorrefinaria. Significa o quê? Que as nossas unidades de produção, seja de cana-de-açúcar ou de milho, elas hoje, com a tecnologia adotada, elas são capazes de gerar produtos semelhantes a uma refinaria de petróleo, com a diferença que as nossas o bio aí, né? Hoje, essa indústria produz vários produtos mais conhecidos, etanol e o açúcar, mas essas unidades, nessa condição de biorrefinaria, produzem energia elétrica,
bioenergia, que parte delas já inclusive vendem para o sistema ANEEL, já está interligado na produção de energia de biomassa. Nós temos uma variedade de álcools, né? Inclusive durante a pandemia, o setor contribuiu muito na produção, né? Daquele álcool para a proteção da saúde contra álcool em gel, e está presente na indústria farmacêutica, na limpeza geral das famílias, na medicina de uma forma geral. Então, plásticos, né, biodegradáveis. Hoje, a biorefinaria é capaz de substituir plenamente, com produtos biodegradáveis, né, toda essa rede de produtos que a indústria de petróleo fornece. Daí o nome biorefinaria. As nossas unidades, elas estão caminhando para atingir esse patamar. Hoje já temos o caso da Impasa, que tem esse padrão, que tem uma série de produtos colocados no mercado. E quando se fala em biorrefinarias, né, descarbonização da indústria, isso tem a ver com desenvolvimento sustentável, da maneira como a gente pode crescer social e economicamente sem poluir tanto o meio ambiente. E tivemos até ainda há pouco, né, presidente Milton, a recente decisão que veio do governo de aumentar o percentual, por exemplo, de etanol misturado na gasolina. E que tem, é claro, como justificativa também aquele projeto Combustíveis do Futuro. Esse é o caminho que a indústria vai ter que tomar nos próximos anos mesmo? Muito bem, então esse setor de produção de biocombustível do Maranhão, como eu coloquei no início, Wallace, nós estamos na vanguarda tecnológica de inovação permanente. O Brasil é um exemplo que deve, assim, orgulhar o povo brasileiro, maranhense, que aqui no Maranhão nós temos 5 unidades, né, de produção. Ali no Pará, vinculada ao Sincanal, temos outra, que é a Pagrisa, na cidade de Ulianópolis. Por sinal, a Pagrisa agora se tornou uma indústria flex. O que é isso? Produz etanol de cana e de milho, e outras unidades nossas também estão caminhando para essa condição de indústria flex, trabalhando com as 2 biomassas principais aí, cana-de-açúcar, milho e sorgo. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, o etanol, ele reduz, em termos de carbono, 90% das emissões comparativamente com a gasolina. E um percentual até muito maior quando comparado com o diesel, que hoje também nós já temos o biodiesel, cuja mistura o Brasil já chegou a 15% do diesel com o biodiesel, de fonte vegetal, principalmente a soja. Então, com a presença do etanol, nós estamos contribuindo para a redução da emissão de gases do efeito estufa, né, do aquecimento global, com impacto direto na saúde humana, com a menor ocorrência de danos respiratórios decorrentes exatamente da poluição. Então, o Brasil e esse nosso setor é o único que hoje pratica essa questão da descarbonização de uma forma legal. Nós temos um programa específico chamado RenovaBio, que nós já estamos no 6º ano de implantação, e as indústrias certificadas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, elas, então, pois estarem adotando no seu sistema de produção uma redução gradual, né, de uso de combustíveis fósseis, elas são autorizadas a emitir os CBIOS, são certificados de descarbonização, que são negociados na Bolsa de Valores. Se fala muito em mercado de carbono no Brasil, a legislação avançou bastante, inclusive a nível de Congresso Nacional, está em fase de regulamentação, mas de todos os outros setores da indústria, serviço, comércio, deverão entrar nesse processo da descarbonização. No entanto, o nosso, da produção de etanol, já vem praticando isso há 6 anos. Nesse aspecto também somos inovadores em termos de descarbonização do ambiente e contribuição, né, para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Bem legal, bem interessante, né? Saber que o nosso país e o nosso estado em específico lidera, né? Está na vanguarda já nessa descarbonização. E, presidente Milton, também recentemente tivemos o anúncio feito pelo governo do estado a respeito da vinda direta, né, do etanol das indústrias diretamente para os postos de combustíveis. Já está com alguns meses, né, essa medida. No que mudou, quais que foram as
As consequências disso, na prática, o que a gente pôde ver assim nos últimos meses? Na prática, é importante que o consumidor ele passe a observar o preço. Já há uma redução significativa. Nós temos vários postos de combustível praticando a venda de etanol num preço muito mais acessível comparativamente ao começo do ano. A venda direta é uma conquista junto ao governo do estado do Maranhão, sensível exatamente para dar mais condições de opções de venda para as indústrias e também de olho no consumidor, porque até então somente as distribuidoras fazem esse papel também extremamente relevante, porque nós não temos no Brasil todo, no território brasileiro todo, que é gigante, nenhuma sinalização de desabastecimento. Então as distribuidoras têm um papel estratégico fundamental, mas ao criar a venda direta, o governo do estado do Maranhão dá essa condição para que os postos de combustíveis, as indústrias tenham essa possibilidade de negociar preços, numa margem mais vantajosa para ambos os lados. Os efeitos dessas medidas todas, elas estão presentes no mercado. Há uma redução no preço. Às vezes você percebe a diferença depois da vírgula, acha que não tem relevância, mas quando você vai para a ponta do lápis, nós temos já vários postos aqui em São Luís, livre mercado, que tem uma diferença significativa, Aqui mesmo na Jerônimo de Albuquerque, quem quiser checar isso aí pode verificar a variação de preço que acontece aí até acima de 10 centavos de um posto para outro. É o mercado, O nosso mercado, ele é livre, Aí é uma decisão estratégica do dono do posto de combustível e principalmente do lado do consumidor, porque por outro lado nós precisamos aumentar o número de bombas nos postos de combustíveis oferecendo etanol. Temos observando que está evoluindo, mas praticamente 50% da rede de postos de combustível do estado do Maranhão não oferece ainda a venda de etanol, que nós consideramos um equívoco dos postos, porque a frota de carro flex do Brasil é gigantesca. Mais de 40 milhões de veículos rodando, além das motos, mototáxi, flex também. O flex, Então você tem uma oportunidade e é importante que a rede varejista esteja atento a isso, notadamente por conta hoje dos temas de sustentabilidade, descarbonização, dá essa oportunidade para o consumidor ter essa opção disponível. O etanol, ele por ter o processo de produção nacional, mais localizado aqui no nosso país, ele sofre menos interferência em termos de preço no mercado internacional, diferente do petróleo, E do diesel também, presidente? Ótima pergunta. Além de ser uma produção genuinamente brasileira, o etanol vem da década de 70, principalmente com a primeira crise de abastecimento do petróleo, isso deu uma liberdade econômica para o Brasil. Foi uma decisão corajosa, ousada, apesar do etanol no Brasil está completando 100 anos agora em 2025. Estamos comemorando os 100 anos, mas a explosão em termos de uso aconteceu na década de 70. Isso dá uma segurança estrutural fundamental para a economia brasileira, colocando da pouco a mistura de 30% de etanol na gasolina está provocando a redução da importação de gasolina do mercado internacional. O Brasil tem autonomia na produção de petróleo, mas faltam refinarias no país para processar gasolina e óleo diesel. Então o Brasil importa diesel e gasolina. Com a mistura de 30%, nós praticamente, assim, de uma forma geral, estamos zerando a importação. Isso é menos dólar saindo da economia brasileira para o mercado internacional. Isso dá muita segurança para o Brasil na disputa, hoje internacional que ele tem com outros países, A população toda está acompanhando e verificando que mais do que nunca o Brasil está aí no centro da geopolítica mundial, e por conta dessa base de produção robusta que é o nosso agro e a nossa agroindústria evoluindo de forma firme e sustentável comparativamente a outros países. Não há nenhum país com essa base de produção que nós temos hoje aqui no Brasil e que também se reproduz aqui no estado do Maranhão. Com relação, por exemplo, à geração de energia, A gente já falou de combustíveis, que é no caso do etanol, e de bioeletricidade. Como é que estamos
como é que estamos posicionados a nível de Brasil, estado do Maranhão, na bioeletricidade? Muito bem, então tem um termo que é utilizado bastante hoje, nós participamos de vários debates sobre esse tema, que se fala de transição energética. Então nós preferimos usar a expressão adição energética, primeiro porque o petróleo é responsável pelo crescimento econômico, né? Está por trás de todo o crescimento material econômico que nós temos hoje. Então o petróleo vai continuar, ele é estratégico, mas o que é mais relevante é você ir adicionando novas fontes de energética. Essa pergunta que você faz com relação à produção de energia. Agora mesmo, essa semana, o Ministério das Minas e Energia abriu um leilão e vai construir várias hidrelétricas, né? O Ministério das Minas e Energia. Então, o Brasil, a partir de agora e de 2026, vai intensificar a produção de pequenas microhidrelétricas para aumentar a produção de energia. Por conta de dois fatores que eu gostaria de chamar a atenção. A demanda de energia no mundo tende a crescer com a inteligência artificial. O consumo de energia, segundo a ciência, vai aumentar em mais de 5 vezes o que é consumido hoje, e também na produção dos bitcoins, das moedas digitais. Consome muita energia, que é feito no sistema. A demanda vai ser maior, né? Muito maior, a necessidade de mais data centers, e o Brasil tem um potencial para isso. Então, todos podem perceber no uso dos celulares hoje, por conta do avanço tecnológico, o consumo da bateria está sendo mais rápido, exatamente por conta do consumo de energia. Então nós precisamos de várias fontes de energia: a eólica, dos ventos, a solar, do sol, de biomassa, como a nossa indústria fornece. E a nossa participação é crescente. Você pega as nossas 6 indústrias hoje que estão vinculadas ao Maranhão Pará, todas elas produzem energia elétrica, cuja fonte é o bagaço da cana. Então, no processo industrial das usinas, a energia consumida é gerada pela própria indústria. O que nós precisamos agora, em questão de acerto com a ANEEL, é que enquanto essa energia não está sendo consumida na indústria, ela ser repassada para a rede de distribuição e ser incorporada, né, no sistema. Há um debate hoje que corre na ANEEL e a nível de Congresso Nacional, que a partir de 2027 há uma expectativa que cada consumidor, na hora que ele for escolher a energia da sua casa, ele vai informar qual é a fonte de energia que ele quer. Se ele quer energia hidrelétrica, se ele quer eólica, aí ele vai ter na conta, ele vai poder identificar aquelas fontes que ele entende mais sustentáveis e do qual ele quer apoiar. Então nós vamos ter uma transformação muito intensa nessa questão da energia, principalmente a partir de 2027. Está em debate no Congresso, na Agência Nacional de Energia Elétrica. E a nossa biomassa vem crescendo, viu, Wallace? Ainda é um percentual relativamente pequeno, porque a principal fonte de energia elétrica no Brasil ainda é a hidrelétrica. Nós temos esse potencial por conta das nossas bacias, né, hidrográficas. E vem crescendo a fonte de energia solar, a eólica, e todas elas vão se juntando e dando essa estabilidade, principalmente para o que vem na frente, em termos do aumento do consumo de energia por conta da evolução tecnológica, que a inteligência artificial, a produção de bitcoins, moedas digitais, que são processadas aqui a nível de computação, né, em data center, são consumidoras altíssimas de energia. E o nosso setor vai então agregando, vai se somar, né? Vai somando. Por isso que nós não preferimos chamar adição energética do que transição energética. Porque transição passa uma ideia de que vai passar a ser somente aquilo, né? Isso, muito bem. Nós temos, na verdade, adição energética. O petróleo vai continuar, todas essas fontes que estão aí, o carvão e outras mais, elas irão continuar. Com certeza. E o importante é o Brasil ter uma matriz energética diversificada, né? Com essas várias fontes. Presidente Milton Campelo, com relação à geração de empregos, geração de renda, o que as biorrefinarias, o que a indústria do álcool hoje produz aqui para o nosso estado do Maranhão, por exemplo? Olha,
É muito interessante também, porque nós temos um processo que a economia brasileira é caracterizada ainda com muita desigualdade econômica, né? A desigualdade econômica no Brasil é um dos grandes problemas nossos. O Brasil tem um potencial enorme, mas existe uma desigualdade. E essa desigualdade, ela se reflete entre os estados, entre regiões e dentro dos próprios estados. Então, quando você olha para o Maranhão é gigante em termos de espaço territorial e de população, né? Então você tem diversas regiões aqui que vão da Baixada, do Oeste Marense, do Leste, e aí vamos lançar o olhar para o sul do estado do Maranhão, a região de Balsas, e agora chegando aqui também Caxias, o agronegócio. Aí eu estou falando em termos da presença do agronegócio, e o nosso agronegócio é sustentável. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que essa questão do respeito ao meio ambiente é uma premissa número 1 de quem produz energia, quem produz alimento, porque ele sabe, se ele não cuidar da natureza, ele vai estar ameaçando o negócio dele sumir. Na produção de etanol e de açúcar, basicamente etanol, nossas unidades não tem registro de desmatamento desde os primeiros anos dos anos 2000. Não tem, até porque para participar do programa aqui de emissões de certificado de descarbonização, não pode ter histórico de desmatamento pós 2018. Então nós já estamos com quase 10 anos que o nosso setor avança, incorpora mais produtividade sem abrir novas áreas. É tudo em cima da melhoria da produtividade. A produtividade da cana por hectare está aumentando, e agora com a Impasa, que vai utilizar esse ano mais de 1 milhão de toneladas de milho. Olha só o impacto disso. O Maranhão precisa aumentar a oferta, as áreas de plantio de milho, né? Nós temos outras indústrias se transformando em flex. Então, o milho, que é um grande segredo da agricultura brasileira, isso não acontece na Europa nem nos Estados Unidos. Nós chegamos a ter até 2 safras e meia na mesma área. Colhemos e plantamos novamente. A produção de etanol é decorrente desse segundo plantio, que é o milho. Depois colheu a soja, planta o milho, e esse milho sustenta a produção de etanol sem prejudicar a alimentação. Não vai faltar pamonha, não vai faltar cuscuz. Eles não concorrem nesse aspecto. Abundância, né? E no etanol aqui de milho é gerado um produto chamado DDGS, que é ração para criação de bovino, suíno, aves. Então nós vamos ter um aumento na produção de proteína no Maranhão. Esse é um aspecto. Onde nós temos uma base industrial no interior, a qualidade de vida, a renda per capita, a economia desses municípios é diferenciada, eu falando da desigualdade. Então, onde nós temos uma planta industrial nossa, a realidade daquele município é diferente de outros municípios que não tem a presença de uma planta industrial. Aí eu vou citar o caso de Balsas. Balsas hoje tem um terceiro PIB do Maranhão, depois de São Luís e Imperatriz, e pode anotar aí, a partir de 2026, 2027, o PIB de Balsas tenderá a ser o segundo que é a produção interna bruta, né, que é gerada de economia, o segundo estado do Maranhão. E agora mesmo o governo do estado anunciou, isso você pode confirmar, a abertura de novas empresas no Maranhão. O município que teve o maior número de empresas abertas esse ano foi Balsas. Então a presença de uma indústria dessa, ela gera uma série de outros negócios no entorno, outras empresas, outros serviços. Aquilo vai gerando uma onda de crescimento. Basta olhar o Mato Grosso. O Mato Grosso hoje, Mato Grosso do Sul são os estados que mais crescem, exatamente em decorrência do fenômeno do avanço do agronegócio e da presença de plantas industriais como essa que nós estamos tendo ali em Balsas, que já tem uma agroserra que fica também em Balsas, isso é uma das Mangabeiras. E agora então a dinâmica econômica hoje no sul do estado do Maranhão, centralizado ali em Balsas, responde essa sua pergunta. Sim. Que é essa a perspectiva de crescimento, Só de crescimento. E olha só, com a Impasa agora nós temos uma movimentação de cerca de 500 carretas saindo da Impasa todos os dias. O que é que vai ser preciso?
investimento em infraestrutura. Então nós precisamos, qualidade nas vias, né? Nós precisamos ter estradas mais estruturadas. Nós estamos defendendo a duplicação da rodovia que sai de Balsas até aqui São Luís. Nós precisamos que realmente o governo do estado, o governo do Brasil invista em estrada, invista em ferrovias, conectando Balsas a Caxias, que está se tornando um novo polo agrícola, e é preciso então pensar esse Maranhão grande. Com certeza. E a base de produção industrial já está acontecendo, viu, Wallace? Com certeza. A gente espera que cresça e a perspectiva é essa. Recebemos hoje no quadro Notícias da Indústria o presidente do Sindicanalco, o presidente Milton Campelo, Sindicato das Indústrias de Cana-Açúcar e Álcool do Maranhão e Pará. Falou sobre biorefinarias, descarbonização da indústria, as perspectivas, né, do uso do álcool na nossa economia. Presidente Milton, mais uma vez foi um prazer conversar com o senhor e sinta-se à vontade para comparecer aqui mais vezes. Obrigado. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos. A Mirante tem uma audiência em todo o estado do Maranhão, o programa Abrindo o Verbo também marca aí as nossas tardes, e para nós é uma satisfação enorme vir compartilhar com a Mirante o seu programa com a boa informação, a informação do que está acontecendo, que muitas vezes elas não seguem aí no dia a dia de tanta notícia ruim. Esse é o nosso objetivo. 4 horas e 30 minutos. Você está ouvindo o Abrindo o Verbo.